Nos últimos dias temos sido surpreendidos por vários casos de pedofilia aqui em Blumenau e na região. O assunto, claro, nos deixa revoltados, impressionados, e para falar um pouquinho sobre essa questão que envolve crianças, adolescentes, eu convidei aqui o delegado David Sarraf, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, que faz parte da Polícia Civil de Blumenau. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. São muitos casos que têm lidado ultimamente e há muitos ainda em investigação. Sim, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre importante levar essas informações adiante. Infelizmente, os casos são muitos, sim. Só que o mais preocupante é que quando se trata de pedofilia, ele é enquadrado numa cifra negra. O que é a cifra negra? Uma pequena porcentagem desses casos chega ao conhecimento da polícia. A maioria deles, a criança vítima, ela está dentro de uma relação às vezes, de confiança, medo, respeito com o agressor, e ela não externaliza que está sofrendo abuso. O pedófilo é um covarde que ele gosta de trabalhar ali na escuridão. Por isso eu acho importante debater o tema, e a melhor forma de prevenir é conversando sobre o tema, esclarecendo isso, né? E infelizmente agora, infelizmente nós tivemos um grande progresso em algumas investigações ali. Tem outras investigações em andamento sobre esses casos, e tudo aqui na região, né? E o que chama atenção geralmente é o tempo, né, que às vezes são 2, 3 anos ou mais que acontece o crime. Qual foi o caso que mais lhe surpreendeu aqui na região? Bem, esse é um outro ponto. O fator fundamental de prevenção é a educação sexual. Se você não educa a criança sexualmente, ela acaba sendo educada sexualmente pelo agressor. Então ela leva um grande tempo para ter consciência, para tomar consciência que aqueles atos que o agressor estava perpetuando nela, que geralmente ele não vai começar com uma conjunção carnal, alguma coisa nesse sentido, ele começa com outros atos libidinosos, ela leva um bom tempo para tomar consciência que ela está sendo abusada. Os casos chocantes são muitos. Infelizmente nós trabalhamos numa área ali, tem que ter um grande preparo psicológico. Mas teve um caso, por exemplo, do enteado que ele foi abusado pelo padrasto dos 6 aos 11 anos. Nossa. E passou todo esse período, só lá na frente foi identificado que ele estava abusando da criança. Como é que as mães ou os pais eles podem identificar indícios de que possa acontecer um abuso? O primeiro passo como eu disse, a educação sexual. Você tem que deixar claro para a criança, e veja, nesse caso, por exemplo, que eu acabei de falar, é 6 anos. Com 6 anos a criança já começou a ser abusada. Eu julgo que a idade que você pode começar a falar alguma coisa ali seria justamente essa, ali na faixa de 5, 6 anos. Você tem que deixar claro para a criança o que ela não pode fazer com o adulto e o que um adulto não pode fazer com ela, desde o início. Tem que deixar claro também quem são os adultos de confiança no círculo dela, que se acontecer alguma coisa, ela deve relatar, inclusive pai e mãe. Por exemplo, tem que deixar claro, se for um pai falando, deixa claro, se a tua mãe fizer alguma coisa assim, você me relata. Se eu fizer, você relata para sua mãe. E padrasto, madrasta, a mesma coisa, tios, avós, tem que deixar bem claro. Porque geralmente, não necessariamente é um parente, mas é uma pessoa próxima do círculo ali. Professor, são vários adultos ali, vizinho, um amigo da família de confiança, que daí ele consegue acesso à criança de uma maneira privada, às vezes fica sozinho com a criança. Então tem que deixar esse fator, tem que deixar bem claro para ela. Em relação à criança, outro fator muito importante é deixar claro para ela que ela não deve manter, hoje em dia com redes sociais, internet, e até mesmo pessoalmente, não deve manter nenhuma relação de amizade com um adulto, ou qualquer tipo de relação com um adulto, sem o conhecimento dos pais. Isso daí tem que deixar muito bem claro. É aquele bocado popular antigamente nossas mães falavam que não se conversa com estranho e tal. Só daí você já elimina uma grande parte do risco, né? E em relação ao comportamento das crianças, a psicologia aponta vários fatores, assim, tipo, por exemplo, a criança já tinha parado de urinar durante a noite na cama e volta a urinar, entendeu? E em relação a essa proximidade, às vezes a criança tinha uma relação boa com o adulto, por exemplo, um adulto próximo ali da família, e do nada ela muda drasticamente essa relação. Não quer mais ficar sozinha com ele, tem medo quando toca no nome dele, tem repulsa ali já desperta uma suspeita.
comportamento da criança mudar drasticamente. Às vezes é uma criança muito extrovertida e fica introvertida, ou o contrário, ou começa a ficar agressiva. São vários detalhes que influenciam, mas o fundamental é manter o canal de diálogo. Se você tem uma boa atenção forte em cima da criança ali, você tem uma presença ali afetiva, tem a relação de confiança da criança, conversar sobre o assunto abertamente, sem tabus, não tem que ficar fazendo muita firula, tem que falar abertamente com a criança sobre o risco que existe lá fora. Se você cria a criança dentro de uma bolha, pensando que não tem maldade, não tem nada, tanto lá fora, eu digo, tanto na rua quanto na internet. O sintoma dos dois é o mesmo. Você tem que educar a sua criança, por exemplo, não deixa a criança sair sozinha na rua. No início você vai saindo com ela, conforme vai ganhando confiança, às vezes a criança pode ir até a padaria ali na esquina. A internet, as redes sociais é a mesma coisa. Faça o uso compartilhado com a criança, apresente aquele mundo ali, e conforme a criança vai crescendo, você vai diminuindo a vigilância, porque ela já vai ganhando a autodeterminação, né? E uma coisa que é fundamental nessa questão de confiança, quer dizer, hoje a gente tem as redes sociais, elas acabam fazendo com que esse contato acabe acontecendo de uma forma muito mais fácil do que nas ruas, porque se uma criança está ausente de casa, você sente. Mas se ela está lá no quarto, se comunicando através dos aplicativos ou mesmo pela internet, fica muito mais difícil poder acompanhar. Vocês têm sentido que a internet ela colabora mais para a ocorrência desses casos, ou pelo fato de geralmente ser uma boa parte em função do círculo que ela vive, acaba não influenciando tanto? Não, a internet, infelizmente, ela é um campo fértil para pedofilia. Por quê? Porque tudo que o pedófilo gosta é de trabalhar na sombra, escondido dos responsáveis legais ali da criança, e estabelecer uma relação de confiança direto com a criança. Então a internet é fundamental para isso, porque ela se aproxima exatamente no nicho que a criança gosta. Se ela gosta de redes sociais, gosta de canal de YouTube, gosta de jogos online, por exemplo, principalmente quando há uma distância de gerações entre a criança e os pais, eles não têm ciência de como funciona aquele joguinho. Às vezes a criança está com um joguinho no celular ali, e geralmente viciado naquele jogo, né? Não faz outra coisa não ser jogar. Esse jogo ali, ele tem chat. E tem muitos pedófilos que fazem o cadastro como se fosse uma criança e começa a conversar com a criança e ganha a amizade dessa criança. Eventualmente marca um encontro. Esses jogos tem um monte de coisa que depende de compras, objetos que compra, vestimenta com personagem e tal. O pedófilo ele compra e distribui aquilo ali para as crianças ali. E daí ele vai ganhando cada vez mais a relação de confiança. Por isso que tem que ter a educação e vigilância, tem que ter a presença dos pais, saber o que é aquele jogo. Seu filho quer baixar um jogo novo? Não, vamos olhar aqui, vamos pesquisar. Pesquisa na internet, vê o risco daquele jogo, como funciona, entendeu? E, infelizmente, esses dias até saiu uma reportagem muito interessante em relação ao YouTube. Vídeos normais de crianças, normais, sem nenhuma erotização nem nada. Há uma quantidade absurda de uma rede de pedófilos que acessa esses vídeos. Se você vê, às vezes, criança, por exemplo, tem um canal de YouTube, é um risco muito grande, entendeu? Porque esses pedófilos, a rede de pedófilos acessa esse vídeo, faz uma marcação nos comentários ali, exatamente no tempo que tem uma cena, por exemplo, que apareça alguma vestimenta, alguma calcinha, alguma cena um pouco mais que seja sugestiva para eles. E todos os pedófilos acessam. Você vê um vídeo normal, um canal de YouTube de uma criança com uma quantidade mínima de inscritos, que tem lá 100 mil visualizações. Ou seja, os pedófilos eles estão acessando, estão comentando, estão marcando e estão distribuindo esses vídeos dentro das redes deles de conversa para os pedófilos acessarem esses vídeos. Olha só que alerta importante, né? E outro alerta que eu faço fundamental. Você não ensina, você não cobra deveres da criança sem você dar o exemplo e sem você ensinar os direitos dela também. O que acontece muito e que eu vejo muito, as redes sociais têm um limite de idade, às vezes 16, 18 anos. Se você deixa teu filho, que tem menos dessa idade, acessar uma rede social, ter um perfil nessa rede social, já contrariando a regra da própria rede social, como que você vai cobrar dele outros deveres, entendeu? Você já está dando um mau exemplo que está desrespeitando a regra ali. Se tem um limite de idade daquela rede social, 16, 18 anos, nenhuma criança abaixo dessa idade deve estar suscetível a essa rede social, porque o risco dela é grande e está suscetível a não só pedófilos, como outro tipo de crimes, né? A verdade é que muitas vezes nós damos a liberdade e acabamos, com esse gesto, dando liberdade a outros também, né? A partir do momento que a gente deixa a criança entrar ou ficar um período longo
fora de casa, né, na rua, eu quero dizer, ou em contatos que a gente não sabe, a gente só confia, a gente acaba favorecendo, né, esse fator. Sim, sim. É a mesma coisa, se pensar uma rede social, é a mesma coisa que um bar, por exemplo. Um bar é acima de 18 anos. Não vou deixar um filho de 14 anos ir no bar porque, não, acredito que ele consiga se virar bem lá. É a mesma coisa da rede social. Se ela está ali com o limite está acima de 18 anos, é só acima de 18 anos. Não importa se o amiguinho da escola, o vizinho, os outros pais deixaram. Seu filho não deve deixar, não deve, você tem que dar o exemplo para ele do que deve e não deve ser feito. Ali você já restringe bastante. Quando é que o senhor assumiu aqui a delegacia? Eu faço parte da DPCAM desde novembro do ano retrasado. E desde lá já tem uma ideia de quantos casos foram atendidos junto com os que estão sendo investigados? A precisar exatamente o número eu não consigo agora, né? Mas foram bastante e nós estamos avançando também. É claro que o combate à pedofilia ele também requer um setor um nível de aparelhamento, de inteligência grande, né? Agora também nós já temos reuniões nesse sentido, tanto com o delegado regional quanto o delegado geral, e estamos trabalhando nesse sentido, avançar mais em tecnologia, em software, precisamos de investimento nesse ponto para conseguir combater com maior eficácia. A equipe de Blumenau, nessa questão de inteligência, existem muitos profissionais ou ainda há uma necessidade de colocar mais profissionais especificamente nessa questão de inteligência voltada à tecnologia? Não, sim, isso eu falo a Polícia Civil como um todo. Nós temos pessoal muito dedicados, especializados, mas sempre tem que avançar. A tecnologia ela não para, então sempre tem a necessidade de qualificação novamente, principalmente se for trabalhar nessa área de combate à pedofilia. A atualização tem que ser constante, né? Hoje existem mais ou menos quantos casos que ainda estão sendo investigados e que ainda podem ser enquadrados? Porque todo o trabalho depois da denúncia é buscar exatamente provas, né, de que o fato realmente acontece. Eu não posso passar a quantidade certa ali de casos, né, mas essa é uma quantidade considerável de casos que nós estamos trabalhando. Alguns já estão na fase até de judicialização, né, esperando cumprimento até das representações, mas é uma quantidade considerável. Né? O delegado, como pessoa e como profissional, o que mais choca ou impressiona nesse número de casos, nessa quantidade de pessoas com esse tipo de comportamento? Bem, eu digo que toda equipe ali tem que ter um preparo psicológico muito grande, né? E mais especificamente ainda, por exemplo, os psicólogos policiais, né? Os psicólogos policiais, eles fazem o trabalho de um laudo pericial psicológico com a criança. Então eles têm que tirar aquela informação da criança de uma maneira que não revitimize a criança e preservando a prova. Aí realmente choca você ouvir de uma criança, no linguajar dela, o que um adulto fez com ela, e um adulto ainda da relação de confiança dela, né? E a mesma coisa a pedofilia por meio da internet, né? Pedofilia se fala no sentido genérico, né? Mas seriam os crimes ali mais atinentes ali a você possuir cenas de fotografias ou vídeos envolvendo relação sexual com crianças, né? Isso daí é um campo muito vasto e você vê realmente de tudo, de todas as idades, até cenas com bebês, assim, tem cenas de violência sexual, né? É algo que você não consegue nem imaginar, assim, a nível de ser humano, assim, você vê lá. Existe algum perfil do pedófilo que isso chame a atenção? Porque eu imagino que essas pessoas aparentam total confiança para quem convive com elas, não levanta muita suspeita, mas podem existir casos que sim, que de repente há uma forma de, há algum indício por parte desses criminosos. Bem, esses dias eu estava conversando até com um psicólogo da nossa delegacia, ele falou no sentido que há estudos, inclusive, que apontam que é uma questão genética, assim, a pedofilia em si, o sintoma da pedofilia em si, que é uma relação de empatia. Às vezes essa pessoa, por exemplo, se ela vê uma criança se afogando, ela não necessariamente vai tomar uma atitude e não vai sentir esse peso, não vai sentir essa culpa por não ter tomado uma atitude, né? Mas nesse período que nós estamos trabalhando na área, eu já vi de tudo, de todas as classes sociais, todo tipo de pessoa em relação. Eu já vi, por exemplo, casos de um pai que abusava da amiga da filha quando a amiga ia dormir lá na festa do pijama e tal. É outra coisa, é outra atitude que eu aconselho como profissional a não permitir.
você quebrar a relação de intimidade da criança, você expandir demais essa relação, de dormir na casa de uma amiguinha, de dormir na casa de vários parentes, expandir demais isso. Porque você está expandindo a intimidade da criança. E você nunca conhece 100% primeiro as pessoas daquela casa, você nunca conhece a intimidade daquelas pessoas, e principalmente você não conhece quem frequenta aquela casa. Às vezes você tem uma relação de grande amizade com um casal que tem filhos também, mas você não sabe quem frequenta aquela casa, um funcionário, alguma coisa, que se vê oportunidade, o pedófilo, quando ele vê uma oportunidade, ele acaba não se contendo e vai lá e faz, entendeu? Então é um erro que vai ser para carregar pro resto da vida ali. É melhor não arriscar. Em relação ao perfil, se você pega o pedófilo em relação aos vídeos, imagens, geralmente é uma pessoa mais introspectiva, assim, não tem muito relacionamento pessoal, é mais fechado e tal. Agora, em relação ao abuso, é bem variado, em relação a manter. Às vezes você pega uma pessoa que tem, geralmente às vezes tem, você pode classificar até em dois tipos. Tem o mais grave, que ele abusa até dos próprios filhos, e tem outros que ele tem filhos, tem uma família constituída e abusa de outras crianças, sem a família ter nenhum conhecimento. Então é bem variado, não tem como padronizar um perfil, né? Para quem desconfia ou para quem sabe de algum caso, qual é o primeiro procedimento? Bem, se souber, tiver uma desconfiança, que tiver um caso, pode fazer o disque denúncia, né? O disque 100, que é o padrão nacional, ou pode fazer a denúncia ali diretamente na DPCAM também. Se não quiser se identificar, não tem problema, mesmo ali pessoalmente, não precisa se identificar para fazer a denúncia. Na DPCAM, inclusive, chegando ali na DPCAM, pode até perguntar por mim ali, se quiserem falar comigo diretamente em relação aos casos. E levar à tona, você não pode se omitir. Às vezes, e acontece muito, a família saber ou ter a suspeita de um membro da família que pratica o ato, mas ter vergonha, ter receio de falar e acaba cobertando isso, acaba fechando os olhos. Isso daí é uma atitude deplorável, porque você sabe que você tem quase uma certeza sofrendo lá, e a criança sofrendo. Né? Tipo, a nossa investigação não é invasiva de nenhuma maneira, obviamente nós não vamos chegar sem elementos nenhum nessa pessoa, mas nós vamos apurar para verificar se tem alguma consistência no que está acontecendo. Perfeito. Delegado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no site, por esclarecer esses pontos tão importantes, né, do convívio diário e esse aviso de um assunto que a gente está vendo que a cada dia mais temos que ter atenção, porque estão acontecendo casos e tem muitos sendo investigados. Então eu que agradeço a oportunidade e novamente parabenizo pela iniciativa, porque é fundamental discutir esse tema e tratar desse tema e levar ao conhecimento da população em geral. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até agora e a gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão bacana quanto essa.